viemos aqui trazer essa palavra, que é uma resposta de Jesus a quem perguntou quem ele era. E Jesus é o escape, ele está se mostrando aqui. Quem é tu, Jesus? Ai, meu Deus, eu achei, quando eu li esse versículo 25, eu achei tão audacioso. Quem estava perguntando, não sabe? Quem és tu, Jesus? E ele acabou de dizer que eu sou aquele que vai libertar você. Porque você precisa de libertação. A resposta, em resumo, é essa. Certo? Mas antes que eu chegue aqui na parte da libertação, eu queria voltar com vocês um tempo antes nessa história da libertação. Eu queria voltar, eu queria fazer assim dar uma ré não, né? Andar um pouco lá para o início, né? Na Grécia Antiga, né? Para você ter um entendimento do que é que está acontecendo, quem liberta, do que liberta, por que sou liberto, quem é o quê. Para a gente ter esse entendimento, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 61 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 61. E cutuca o irmão do lado, que é para ninguém dormir, amém? E cutuca os jovens aí, que é para ninguém conversar, que ainda eu falo aqui no microfone, amém? Ó. Vamos lá, capítulo 61. É algo tremendo. Nós temos no capítulo 61 escrito assim, igreja. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... E eu queria ler só até aí, por enquanto, tá certo? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Esse daqui é uma passagem, ela é uma profecia messiânica. Ela está falando do que acontecerá. É Deus dizendo assim, haverá um escape. Eu estou providenciando, já está no plano, um escape para os homens da terra. E esse escape dirá isso, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. E nessa frase, o Senhor me ungiu para, eu queria lhe mostrar o seguinte, eu queria que você entendesse, visualizasse. Né? Deus é quem ungiu. Deus fez o quê? Ele derramou unção, ele ungiu para. E o que é essa unção, gente? A unção, eu fui dar uma olhada, derramar o azeite sobre, né? E a gente já teve muitas palavras aqui a respeito disso. No capítulo 30 de Êxodo, anote aí para você ver depois. Ele fala sobre o azeite. E é algo tremendo. E quando alguém é ungido para alguma coisa, gente, não é uma escolha, é uma mera escolha qualquer. Como, por exemplo, existem muitos jovens aqui, mas tem um deles que todo domingo ele se destaca, se levanta, e ele vai e busca o copo de água e bota aqui, certo? Ele faz essa atividade, digamos assim, que ele se destaca dos demais. Ele é escolhido para fazer isso. Ou ele se escolheu, ou ele se voluntariou, ele faz isso. É ele quem tem essa atividade de fazer. Isso é uma escolha. Ele faz algo que os demais não fazem. Você entende? Existiu esse destacamento. Mas a unção não é só isso. Ela não é só um destaque. Existem vários aqui. Ungir é mais do que escolher. O óleo da unção, ele é um perfume. Ele é um perfume todo cheio de aromas. Foi Deus quem disse como era que esse perfume ia ser composto. E quando esse perfume desce ali sobre quem está sendo ungido, a pessoa ela não é apenas escolhida, separada dos demais, ela fica santificada. Ela fica separada de uma maneira especial. Então, ele me ungiu para. Ele não só me escolheu aleatoriamente, ele me ungiu para. Gente, Davi, nós temos aqui uns exemplos. Davi estava no meio dos seus irmãos. Existiam vários filhos de Jessé. E o profeta foi lá e derramou unção sobre Davi. E derramou o óleo do azeite sobre ele e disse, pronto, esse aqui é o escolhido de Deus e agora ele está ungido para ser rei de Israel.
Poderia ser qualquer um outro dos irmãos de Davi? Não. Tinha que ser Davi, porque ele era aquele que estava ungido para. Aqui na igreja, certo dia, o pastor Walter e a irmã Linda estavam vivendo a vida deles, gente. Cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu futuro, vivendo a sua vida. Mas um dia o Senhor os chamou e disse assim: olha, eu estou ungindo vocês para cuidarem de um povo que eu mesmo vou enviar. E essa é a história do começo da nova vida. São um casal, que estava vivendo sua vida como muitos casais cristãos, mas, de repente, eles foram destacados e foram ungidos para aquele alvo. O Senhor Deus, ele tinha um alvo sublime. Ele mirou, assim, como que um alvo. E o Senhor Deus, ele tinha também, igreja, imagine aí, Deus no céu, ele tinha uma sacola, uma aljava, o nome, né? Mas como não é muito comum, vamos dizer assim, uma sacola, uma coisa, uma bolsa cheia de flechas. Veja bem, no céu existiam anjos, existiam arcanjos, existiam querubins, existiam seres tremendos que a gente nunca viu. Ora, mas se você olha para a terra e você vê coisas tremendas e tem coisas que a gente nunca viu, imagine no céu. Os anjos são mais fortes e mais poderosos que nós. E lá tem vários tipos de anjos. Então Deus olhou para aquela aljava, cheia de flechas, e ele é um arqueiro. E ele olhou para o seu alvo sublime que ele tinha. Ele disse: eu preciso alcançar aquele alvo. E ele olhou para aquelas flechas e ele não encontrou nenhuma capaz de alcançar aquele alvo sublime que ele tinha. Aí sabe o que foi que Deus fez? Deus disse: eu mesmo vou me tornar flecha. Eu vou ser o arqueiro e eu vou ser a própria flecha. Então, de si ele proveu o seu filho unigênito, é o próprio Deus. E ele foi o arqueiro e ele foi a flecha. Então, Jesus foi a flecha na mão do Senhor. E Deus disse: agora eu vou pegar essa flecha aqui. Mas ela não é uma flecha qualquer escolhida. Ela é uma flecha perfumada, com óleo preparado. Ela é uma flecha ungida. Ela é uma flecha cheia da unção, santíssima, especial. Essa que é a flecha. No meio de muitas que não foram encontradas capazes de acertar esse alvo sublime, eu me fiz flecha, diz o Senhor, e eu ungi essa flecha de maneira especial. E agora você pense aí na sua cabeça, imagine aí, igreja, na sua cabeça, um arqueiro que puxa e tensiona essa flecha especial, ungida, e mira bem certo assim no alvo que ele quer alcançar. É isso que está acontecendo. Essa é a cena que está acontecendo, que você precisa enxergar. Um alvo especial que não podia ser alcançado por qualquer um. Uma flecha que era o próprio Deus. Pingando óleo, perfumada, ungida, tensionada, apontando para um alvo. Mas falta uma coisa. E aí a gente lê aqui em Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, igreja, quando o Senhor puxou e tensionou essa flecha, ele disse: pois agora vem o meu Espírito, e a ponta da flecha, gente, incendeia. E agora essa é uma flecha tensionada, cheia da unção e queimando, incendiada pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, que é Jesus, a nossa flecha, certo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso não é uma coisa de menor importância, não. Isso é algo tão tremendo, porque o poder do Espírito Santo é avassalador.
Eu vou dar só um exemplo na palavra do que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer quando ele vem sobre. No livro de Gênesis, eu amo essa parte, já falei dela várias vezes aqui. Diz que a terra estava sem forma e vazia, não é verdade? E o Espírito de Deus pairava sobre tudo aquilo que estava sem forma e vazio, igreja. E o que foi acontecendo a partir dali? O restante dos capítulos, o restante dos versículos do capítulo de Gênesis, você vê. Tudo aquilo que era sem forma e vazio se transformou na terra que a gente mora hoje. Tremenda e exuberante de vida. Com seus mares, com o céu, com seu potencial de alimentar multidões e gerações de homens, foi a terra que Deus fez. Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo que pairou sobre. O poder do Espírito Santo que aqueceu a terra naquela hora. O poder do Espírito Santo que veio sobre Jesus aqui, queimando na ponta dessa flecha. E é o poder do Espírito Santo que está sobre a igreja do Senhor. E muitas vezes a gente não entende o tamanho desse poder. Amém? Então, é isso que é o capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. O Espírito do Senhor Jeová, uma flecha incendiada, está sobre mim. A escolha de Deus. Deus escolheu Jesus, Deus ungiu Jesus, Deus apontou Jesus para um alvo sublime, que não poderia ser qualquer um. Deus incendiou com o Espírito Santo, cheio do poder. E o Senhor soltou essa flecha. Porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, igreja. Observe de onde veio Jesus. Gente, Jesus, ele estava no céu. Ele estava num céu de glória. Aleluia. Jesus estava no lugar de paz. Jesus era Deus. A palavra de Deus diz que ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Jesus, ele foi arrancado de dentro das entranhas de Deus, de um lugar de onde ele não precisava ter saído. Ele não queria sair. Ele foi arrancado para se tornar flecha para alcançar esse alvo. Ele não foi tirado de um lugar ruim. Ele disse, eu não estou incomodado sem nada para fazer, então Jesus vai me transformar numa flecha. Deus vai me transformar numa flecha. Não, ele estava no lugar de glória, igreja. Ele estava no lugar de paz, ele estava naquele lugar que a gente almeja ir, pois é, ele era de lá, ele era do céu. E ele foi transformado numa flecha. Ele foi arrancado e, ao mesmo tempo, ele se deu para essa missão, para esse alvo, que está escrito aqui em Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. E agora, nós vamos ler sobre o alvo, sobre o porquê disso tudo. Para quê? Para que o Senhor Deus arrancou um pedaço de si? Para que o Senhor Deus submeteu um pedaço de si a sair do céu e vir aqui para essa terra? Para que o Senhor Deus submeteu um pedaço de si, ungido, cheio do Espírito Santo, a vir para esse lugar aqui e sofreu o que sofreu? Por quê? Não poderia ser por uma missão qualquer, gente. Tinha que ser por uma razão muito tremenda. Tinha que ser por uma razão que de nenhuma outra forma ia ser resolvido. Tinha que ser dessa maneira. Então, nós vamos ler aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes, e a ordenar acerca dos tristes que lhes dê ornamento em vez de cinza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem a carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Amém? Até agora eu estou falando da profecia. Isso aqui foi a profecia de Isaías. Alguns anos depois, a gente lê, deixa eu olhar, no livro de Lucas, capítulo 18. Isaías profetizou. Quando nós chegarmos no livro de Lucas, no capítulo 18, desculpe, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. A nossa flecha já tinha chegado aqui na terra. E ele foi na sinagoga naquele dia, e está escrito aqui que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então ele leu, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21 ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então a gente vê que o Senhor Deus lançou a flecha dele. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo o que está acontecendo no reino do Espírito? Deus tinha um forte propósito. Deus escolheu alguém para cumprir esse propósito. Deus profetizou sobre isso no livro de Isaías. E agora o Senhor Jesus anunciou e disse: pronto, cheguei, né? A flecha está aqui. E você, lendo aqui no livro de Lucas, você vai perceber o Senhor Jesus vivendo 33 anos aqui sobre a terra, igreja. E ele cumpriu a sua missão de uma maneira muito certeira. Ele não foi daqueles que titubeou. Ele não foi uma flecha incerta. Ele não foi uma seta que diminuiu a sua velocidade. Ele não foi uma seta que errou o seu alvo. Ele não foi uma seta que duvidou do seu chamado. O Senhor Jesus cumpriu a sua missão até o ponto de abrir a sua boca e declarar: está consumado. Essa foi a postura. Esse foi o posicionamento do Senhor Jesus com a missão com que o Senhor o deu. E no livro de Mateus, no capítulo 11, a gente encontra João Batista mandando perguntar assim para Jesus: Jesus, tu é aquele que ficou de vir ou nós temos que esperar outro? E a resposta de Jesus é a seguinte: ele diz: olhe, diga para João Batista que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e é anunciado o evangelho. Então, ele diz assim, a resposta de Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte: o que estava previsto no livro de Isaías, e que eu falei lá na sinagoga, isso já saiu da profecia, já saiu do anúncio, e agora virou fato. Agora virou uma cena na história. Isso daqui aconteceu de verdade. Isso daqui está acontecendo no meio dos homens. É isso que Jesus está dizendo. Então, a seta, a flecha, a missão que Deus deu para Jesus foi essa. Foi profetizado, foi anunciado e foi cumprido. Certo? E Jesus, quando ele ia saindo daqui da terra, antes de ser arrebatado, Jesus fez a mesma coisa, igreja, conosco. Jesus fez a mesma coisa. Ele olhou para o mundo e viu um mundo que precisava ser alcançado. Então, ele olhou para a igreja e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse aqui é o alvo. Ele nos deu um alvo e ele nos viu como uma flecha. E ele nos deu um batismo com o Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor é para ela estar queimando nos nossos corações.
e a gente seguindo para esse alvo. Assim como o Senhor Deus enviou a Jesus, o Senhor Jesus nos enviou. O Senhor Jesus te enviou como uma seta para alcançar o mundo. Uma seta para andar igual como ele andou. Uma seta para ser certeira. Uma seta para ser dirigida. Uma seta para não ser enganada. Uma seta para não ser embaçada. Uma seta certeira queimando, ardendo nas mãos do Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor sobre a terra. Amém? Amém. Esse é o início de todas as coisas, né? Aleluia. E o que nós vamos proclamar? O que Jesus veio proclamar? Em Isaías 61 diz que ele veio proclamar liberdade aos cativos, libertar os oprimidos e abrir as prisões. E que prisões são essas, igreja? Que prisões são essas de que o Senhor Jesus veio nos libertar? Nessa noite eu fico perguntando, será que a gente pensa sobre isso? Será que você e eu sabemos exatamente do que o Senhor Jesus veio nos libertar? Será que nós somos libertos? Eu queria falar o seguinte, existem dois reinos, a gente sabe disso. Existe o império de Satanás, o reino das trevas, e existe o reino de Deus. E a pessoa que não tem Jesus, nós, mortos nos nossos pecados, a gente vive pecando e cometendo iniquidade, quando a gente não conhece Jesus. Então, a gente está aqui. Aqui é o império das trevas. Aqui é o reino de Satanás. É aquele que se opõe a Deus. E aqui nesse império, gente, todos são submetidos às suas leis. Aqui aqui acontece, aqui é ele que dá a marcha das coisas que acontecem. Todos que estão nesse reino são servos dele. Vivem de acordo com as suas leis. E a lei daqui é a lei do domínio. Satanás domina, ele exerce domínio sobre os homens. Desse lado aqui é o reino de Deus. O reino de Satanás se opõe ao reino de Deus, porque Satanás se opõe a Deus. E ele odeia os homens. E ele odeia a sua vida. E isso que eu estou falando é real. Mas nesse reino aqui, Satanás não tem liberdade para agir. Porque aqui, todos que estão aqui nesse lugar estão submetidos às leis do Senhor. E aqui opera a lei da liberdade. Amém? Uma pessoa que não tem Jesus, ela está aqui. E a palavra de Deus diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E eu disse, igreja, que o Senhor Jesus olhou para a igreja e ele disse assim, olha, eu vos pego como alvo. Assim como eu virei flecha nas mãos de Deus, vocês agora são flechas nas minhas mãos para alcançar o mundo. Mas, gente, existe uma diferença muito grande. Por quê? Vocês lembram que eu disse que Deus extraiu Jesus de dentro de si. Deus tirou Jesus do céu. O Senhor Jesus saiu do céu. Ele se voluntariou e disse, eu vou. Ele veio do céu para nós, para virar flecha. Mas nós viemos da onde? De onde nós viemos, igreja? Eu preciso falar isso aqui porque às vezes a gente esquece. E eu queria ler um salmo. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei. Salmo 40. Por favor, abra aí a sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40 diz assim, versículo 1 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o versículo 2, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama.
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Enquanto Deus tirou Jesus de dentro das suas entranhas, porque eu acredito que a dor de Jesus na cruz foi grande, mas a dor de Jesus de se apartar do Senhor, de ser arrancado da presença de Deus, de sair do lugar onde ele estava para cumprir essa missão, foi muito grande. Foi muito tremenda. Não foi de graça, não foi fácil. Tinha que ser ele, não poderia ser outro. Tinha que ser ele, não poderia ser um anjo. Não poderia ser um querubim. Não poderia ser um arcanjo. Não poderia ser um profeta. Não poderia ser os homens para trazer libertação. E eu quero dizer que o alvo de Deus, o alvo sublime de Deus, era libertar o homem do pecado. Era esse aqui. Era tirar a minha vida e a sua vida de um poço de perdição e de um tremedal de lama. O Senhor Jesus veio lá do céu, se submeteu aqui à terra para fazer uma coisa que eu não posso fazer por mim mesma, nem você pode fazer por si mesmo. A obra da libertação, de arrancar a gente de um poço de perdição, de um tremedal de lama, ela foi feita nessa circunstância. O próprio Deus vindo aqui como uma seta incendiada, para um alvo que ele não titubeou, que não poderia ser outro, tinha que ser ele. Só ele era capaz. Só o Espírito Santo, com todo o seu poder, porque o Senhor me ungiu, disse Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Essa obra só poderia ser feita pelo Filho de Deus, e foi. Para quê? Para tirar a minha vida e a sua vida de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Foi de lá, igreja, que nós saímos. Foi desse reino que nós saímos. Vocês estão entendendo? Ah, mas Juliene, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa calma. Quem está no poço de perdição e no tremedal de lama, está lá na rua. São os mendigos, são as prostitutas, são os bêbados, são os drogados. Não eu. Porque eu sou uma pessoa, nunca traí, nunca bebi, nunca fumei, nunca enganei. Olha, igreja, Manu, tu pode botar Provérbios 21:2? Provérbios 21:2. Eu separei aqui 3 versos de Provérbios que falam sobre isso. 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ah, eu sou muito bom, eu sou reto aos meus próprios olhos, mas o Senhor sonda os nossos corações. Nós saímos de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Manu, bota Provérbios 14:12. Nós estávamos nesse reino, nós estávamos submetidos a esse lugar. 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. Eu não roubo, eu não fumo, eu sou muito bom, eu sou muito boa. Você e eu saímos de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Por último, Manu, bote aí Provérbios 4:19. Saímos sim de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Saímos de um reino cujo dominador era Satanás. O príncipe desse reino aqui é Satanás, e ele se opõe a Deus. E o problema de estar nesse reino aqui é que Deus também se opõe a ele. E quando você está aqui, você tem Deus como seu opositor, você entende? Provérbios 4:19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em quem tropeçam. Quem está aqui pode ser bom aos olhos do mundo, porque ele nem enxerga em quem tropeça. Quem está aqui submetido ao reino de Satanás, simplesmente
tem Deus como seu oponente. E não se engane, não, porque o príncipe do seu reino a que você está submetido, ele não te ama. Ele quer te matar, te roubar e te destruir. Quem está nessa situação aqui sem Jesus, em nome de Jesus, corra para conhecer Jesus. Corra para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Corra. Em Colossenses 1 está escrito. Deixa eu achar rapidamente aqui para vocês. Colossenses 1. Versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você aceita Jesus, você é arrancado desse reino e colocado nesse. Veja bem, Jesus foi arrancado de dentro das entranhas de Deus e foi feita uma flecha, certo? Nós fomos arrancados de dentro das entranhas de um poço de lama e fomos feitos flechas. Tirou os meus pés de um tremedal de lama e me pôs sobre uma rocha, que é Jesus. Amém, igreja? Vamos dar glória a Deus para a gente acordar? Diga glória a Deus. Quem não tem Jesus está aqui e está sob o domínio de Satanás. Mas quando você aceita Jesus, pelo poder de Deus, você é uma mudança. Aceitar Jesus eu não vou, não sei, deixa para amanhã, talvez, quem sabe, um dia. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo lhe chamando. Não é nada. Aceitar Jesus, igreja, não é se filiar a uma igreja, não é arranjar um novo hobby, não é firmar compromissos com homens. Aceitar Jesus é aceitar o sacrifício do sangue do Filho de Deus. É nada menos que sair de um reino, ser extraído de um reino e ser colocado em outro. Você está na posição de opositor de Deus e você agora é transformado em amigo de Deus. Você está na posição de inimigo de Deus e agora você tem paz com Deus. Amém? É uma questão de reinos. Mas vamos para frente. Então, é muito fácil eu olhar para uma pessoa que não aceitou Jesus e dizer, precisa se libertar. Vai sair de um reino e vai entrar em outro. Pois agora vamos falar sobre esse reino aqui. Esse reino aqui, das pessoas que já conhecem a Jesus. Vamos falar sobre esse reino aqui, das pessoas que pregam. Pessoas que pregam precisam ser libertas? Precisam ser libertas. Vou dizer isso várias vezes. PSL, né? Pessoas que pregam precisam ser libertas? PSL. Não precisa nem responder, não. Eu vou só perguntar, certo? Estão nesse reino. Pronto. Vou afastar o reino de Satanás um pouquinho mais para cá e vou puxar o de Deus para ficar aqui no meio, certo? Para a gente entender. Estamos agora no reino de Deus, submetidos às leis do Espírito de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa vida. Pessoas que pregam precisam ser libertos ainda. Pessoas que cantam, PSL, vocês, precisam ser libertas. Tem alguma coisa? Pessoas que oram, PSL também, precisam ser libertas. Pessoas que evangelizam na praça precisam ser libertas. Irmãos e irmãs precisam ser libertos. Igreja, vocês já pensaram nisso? Ainda precisa de libertação depois que aceita Jesus? E está no reino de Deus? Porque nós estamos no reino de Deus. Nós precisamos ser libertos? Ainda.
Crianças precisam ser libertos? Crianças? Ou não? Os vovôs e as vovós, fofinhos, bonitinho, velhinho, precisam ser libertos ou não? Eu e você precisa ser liberto ou não? Precisa responder não, é para pensar. Você precisa ser liberto ou não? E como é que é isso? Se eu já estou no reino de Deus, como que eu preciso ser liberto? Como que eu não preciso ser liberto? Tirou-me de um poço de perdição. Eu vou dar um minuto para vocês pensarem. Porque é muito fácil a gente cantar as canções de liberdade, né? Diz aí, Júnior, uma canção que fala sobre ser livre. Livre, Moisés, né? Essa também. Canta aí, mano, o resto. Misericórdia e graça fluindo sobre nós, eu sou livre. Liberta? É liberta? Por que a gente tem que se preocupar com isso, se eu já estou no reino? Eu já estou no reino. Já estou salva. Eu não estou dizendo que quem precisa de libertação não é salvo, não. Você pode ser salvo e precisar de libertação. Sabia? Sabe por quê, igreja? Porque aqui, quando a gente está nesse reino aqui, no reino de Satanás, ele age livremente na vida daqueles que estão aqui. Mas quando a gente está nesse reino aqui, ele não age mais livremente, mas ele age por exceção. Ele age por conta das brechas que a gente dá. Ele não tem legalidade para agir na vida de quem está aqui. Ele tem legalidade para agir na vida de quem está aqui. Mas quem está aqui dá legalidade para ele agir. Muitas vezes não totalmente, mas em algumas coisas. E ele empurra a mão dele de lá para cá e lança uma cadeia, lança uma corrente, e lhe prende. Porque ele diz, eu não posso levar a sua alma para o inferno, mas eu posso diminuir a velocidade da sua vida espiritual enquanto você estiver vivo aí, no reino de Deus. Você não é flecha. Jesus foi uma flecha. Satanás tentou que a flecha perdesse o curso. Tentou ou não tentou? Tentou muito, gente. Tentou com tentações. Mas ele tentou com angústias. Satanás tentou fazer Jesus perder o alvo dele com opressões. Satanás tentou Jesus perder o alvo dele com ameaças. Satanás tentou fazer Jesus perder o alvo dele usando muitos homens. Usando os homens para oprimir, usando os homens para matar, usando os homens para enganar. Ah, não conseguiu enganar Jesus? Não, pois eu vou enganar os outros para os outros quererem odiar Jesus. Igreja, o profeta Isaías falou, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e pôr em liberdade os cativos. Jesus nasceu. E ele foi na igreja e disse, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e liberdade aos cativos. E hoje está se cumprindo. Quando Jesus disse isso lá dentro da igreja, o que foi que os judeus fizeram? Glória a Deus! Chegou o nosso escape, o nosso libertador. Foi isso que os judeus fizeram, igreja? Foi não. Jesus estava anunciando o escape para o mundo e os judeus se iraram contra ele e o quiseram matar. Mas isso não fez que Jesus perdesse o alvo. Porque Jesus não era escravo de Satanás, em nada. Mas Jesus veio de lá.
E ele não era escravo de Satanás. E ele não se deixou escravizar por Satanás, muito embora ele tenha tentado. Aí eu pergunto, e nós que estamos aqui? E nós que estamos aqui nesse lugar, reino de Deus? E você que é flecha? E você que é flecha, está totalmente liberto? Ou Satanás ainda tem formas de te escravizar, de te manipular? E eu vou dizer, Satanás, ele escraviza, porque ele é salteador. E ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é enganador. Mas se nós estamos aqui, só tem um jeito dele ter acesso. É através, sabe de quê, igreja? Da iniquidade. Correntes de impiedade. É o pecado, o meu e o seu, que nós praticamos quando estamos aqui, que faz com que Satanás tenha legalidade para nos acorrentar. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Quando a gente faz algo que não é para a glória de Deus, a gente faz algo para a glória do mundo, para a glória do diabo, para a nossa própria glória. E quando a gente faz isso aí, isso tem um nome. O nome disso é brecha. E essa brecha é o lugar por onde Satanás entra e lhe escraviza. E isso aí acontece em tudo. Eu posso estar cantando aqui. Liberdade está nesse lugar. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Só dele. Se eu cantar para a minha glória, se eu cantar para receber glória do mundo, se eu cantar para receber glória do diabo, está a brecha. E Satanás vem e me escraviza com espírito de vaidade. Eu posso ganhar um emprego e ter muito dinheiro. O muito dinheiro pode ser bênção, mas pode ser cilada. Porque se ele for para a minha glória, se ele for para a glória de Satanás, ele vai virar brecha e eu vou ser escravizado. Entra a iniquidade em mim. Aí, qual é o problema de entrar a iniquidade? O problema, gente, da iniquidade é o seguinte. O problema da iniquidade é porque Deus fica chateado comigo e nunca mais vai me dar bênçãos. Porque ele vai estar zangado e não vai mais me abençoar porque eu estou pecando e estou em iniquidade. É mais ou menos isso mesmo. Mas existe uma relação aí que às vezes a gente não percebe. É o seguinte. A iniquidade, ela irrita Deus? Sim. Deus irritado, ele retém as suas bênçãos? Sim. Por quê? Porque se tiver iniquidade dentro do coração do homem, tudo que vier para esse homem fica corrompido. Tudo que vier, um coração iníquo, um coração aprisionado, tudo que passar por dentro dele vai virar ruim. É como, igreja, gente, uma pessoa que está aqui no reino de Deus, mas que está vivendo em iniquidade, que está vivendo sem ser para a vontade de Deus, que está vivendo deixando a sua carne predominar, que está vivendo sem se santificar, que está vivendo guardando coisa na alma, que está vivendo sem libertação, gente, tudo que vier para ela vai azedar. Porque a unção de Deus, a unção que vem de Deus, gente, ela pega as coisas vis e transforma em coisas maravilhosas. A unção de Deus pega Pedro, o pescador, e transforma em Pedro, o ganhador de almas. A unção de Deus pegou Davi, pastor de ovelhas, e transformou num rei. A unção de Deus pegou José, o menino rejeitado pelos irmãos, e transformou naquele que salvou os irmãos e a sua família.
A unção de Deus pega coisas pequenas e transforma em coisas grandes. Pega coisas pequenas e transforma em coisas santas. Aquele perfume que eu falei para vocês do começo, ele não é uma escolha qualquer. Quando você estava lá no mundo, que você veio para Jesus e que a unção de Deus desceu sobre você, você deixa de ser uma coisa qualquer. Mesmo nós, sendo pequenininho, sendo vis, sendo rápida a nossa vida, mas porque a unção de Deus está sobre nós, a gente deixa de ser uma coisa qualquer, porque a unção e a presença de Deus, ela é assim. Ela pega homens e mulheres mundanos, sem valor, e transformam em pessoas destacadas. Não porque, eu agora sou o cara. Não, destacada porque é cheio de Deus. Mas a iniquidade faz a mesma coisa, só que o contrário. A iniquidade, ela pega coisas tremendas e destrói. A iniquidade pega um casamento cheio de amor e transforma em ódio. A iniquidade pega um jovem cheio de força e transforma numa pessoa abatida, sem rumo na vida. A iniquidade pega uma mulher cheia de talentos e cheia de capacidades e transforma numa pessoa oprimida. A iniquidade pega o dinheiro que vem da mão de Deus e transforma em desgraça. A iniquidade pega um homem que é forte e valoroso e todo o conjunto de talentos que Deus deu para ele e transforma em instrumento de destruição. A iniquidade faz isso. A iniquidade pega a promessa que Deus tem sobre a sua vida, que Ele fez sobre a sua casa, e se tiver iniquidade dentro do coração, e se tiver raiz de amargura, se tiver pecado, se tiver coisa ruim, não liberta, vai pegar essa promessa e vai transformar ela, sabe em quê? Não se cumpriu. Vai transformar em recalque, vai transformar em... Diga aí o nome. Vai transformar em frustração. Vai transformar em dúvida, descrédito para Deus. Tristeza. Por quê? Porque é a iniquidade que pega as coisas maravilhosas e grandiosas e contamina. Pega dom de uma pessoa e transforma em vanglória. Então, nós que estamos aqui, não podemos cultivar iniquidade dentro dos nossos corações, porque elas são brecha. E a brecha escraviza. E, gente, eu queria dizer o seguinte, o reino de Deus, o Senhor Deus, Ele é um Deus que se relaciona com o homem em liberdade. Ele veio para trazer liberdade. Nós começamos lendo em João, se, pois, o Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. E o Senhor, como é que Ele te liberta? Eu vou dar aqui um exemplo. Você está aqui dirigindo o seu carro, no império das trevas. E como é que Satanás age aqui? Ele age dominando. Ele te retira do volante e ele controla a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim. Quantas pessoas têm tido uma vida descontrolada? Uma vida que não queria ter, mas que não consegue agir diferente, que não consegue mudar, que não consegue parar. Imagina você no seu carro, sem o controle do seu carro. Você quer ir para a direita e Satanás bota para a esquerda. Você quer ir para a esquerda e Satanás bota para a direita. Você está vendo que está muito perigoso porque você está vivendo uma vida em alta velocidade no pecado e você quer frear, você quer diminuir, você quer parar e não consegue. Por quê? Porque ele está no domínio daquilo ali. É ele quem domina, ele age assim. Satanás age assim, a sua carne age assim. É com domínio. E você quer parar e não consegue. Porque muita gente está vivendo no pecado, achando que... É igual aquele pessoal que fuma, quando eu quiser eu paro. Se eu quiser eu paro. Se eu quiser eu paro. E nunca para. Por quê? Porque não pode.
porque é um vício. Eu estou triste, mas quando eu quiser eu fico alegre. Quando eu quiser eu fico alegre. Quando eu quiser eu fico alegre. Não pode, porque está escravo da tristeza. Eu estou chateado com fulana, mas se eu quiser eu perdoo. Não pode, porque está escravo da raiz de amargura. Satanás age no domínio. E como é que Jesus faz? Jesus liberta. Ele lhe tira daqui, ele põe para cá. Mas ele pega, ele não vem, e Jesus não senta no volante, não. Ele pega o volante e entrega para você. E eu já estou encerrando, se alguém puder tocar. Viu? Ele pega o volante e entrega para você. Porque ele lhe chamou para você ser verdadeiramente livre. Ele diz, está aqui o volante para você. Depois que eu te libertar de Satanás, eu não vou te fazer escravo de mim, não. Você vai permanecer livre, com escolha. Jesus se senta aqui do lado. E ele te diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então Jesus disse assim, vamos começar a nossa caminhada aqui, no meu reino. E o meu reino é reino de verdadeiramente livres. Comece a dirigir o seu carro, o carro da sua vida. E Satanás tenta puxar para lá, e você diz, Senhor, repreende. E o Senhor repreende e liberta. A palavra de Deus nos ensina a orar, igreja. Diz assim, Senhor, guia-me para águas tranquilas. Senhor, guia-me com o som da tua voz. E o Senhor diz, vá por ali. E você vai. Porque você é verdadeiramente livre. E o Senhor diz, agora vá por ali. E as ovelhas ouvem a voz do Senhor, num reino de liberdade. E vai ser assim, uma caminhada do bom pastor, tangendo as suas ovelhas com a sua voz. E esse pastor, ele não corre, porque a ovelha tem as perninhas pequenas. Então, ele não pode libertar a gente tudo de uma vez. Ele tem que libertar a gente aos poucos. Um dia, depois outro. Mas a gente não pode deixar de ser guiado pela voz do nosso pastor. Porque senão Satanás volta para dentro do carro e faz um desembesto. Mas as suas ovelhas ouvem a sua voz e ele vai andando calmamente. E a ovelha com as perninhas pequenas vão dizendo, vai, Senhor, para onde eu vou agora? Senhor, não estou conseguindo ir, estou presa aqui. Estou presa aqui, nessa falta de perdão, Jesus. Me liberta. Aí o Senhor, que é o bom pastor, volta lá e liberta. E diz, tu precisa perdoar. Aí a ovelha diz, mas é tão difícil, a ovelha chora. Aí Jesus diz, não. Mais difícil foi eu ser arrancado das entranhas do Pai para vir para cá, te libertar. Isso aqui não é uma coisa que tu possa fazer por ti, não, meu filho, minha filha. Se tu pudesse fazer por ti, pelo teu poder, pela tua força de vontade, pelo teu convencimento da mente intelectual, se tu pudesse fazer, não precisava ter vindo. Essa obra de libertação, tu só consegue através do meu poder. Clama por mim. Clama por mim. Então, a ovelhinha é liberta. E vai continuar andando. E continua andando. E assim é a vida aqui nesse reino. Guiados pela voz. Tem outro verso na palavra que diz assim, eu vou guiar com os meus olhos. Não vai precisar nem Deus falar, porque você vai estar tanto apaixonado olhando para Ele, que Ele vai olhar para ti, tu vai olhar para Ele, e Ele vai te conduzindo. E quando chegar lá na frente,
E que embaçar de novo. E aí, Jesus, e agora? O meu coração aqui cheio de inveja. E agora? E agora? Como é que pode eu aqui cheio de inveja? E agora, Jesus, eu aqui cheia de depressão. Como é que pode? Eu estou aqui no teu reino, estou cheia de depressão. Como é que pode isso aqui? Como é que pode, Jesus, isso aqui? Eu estou lá, eu estou aqui. Como é isso aqui? Aí Jesus diz, calma. Calma. Tem segredo não. Clama por mim. Tem segredo não, porque está escrito. Aí vou eu ler de novo. Clama por mim. Porque está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Tu é ovelha. Está ouvindo a minha voz. Mas precisa de libertação nisso aqui. Clama por mim, porque foi justamente para isso que eu saí de lá e vim para cá. Foi para restaurar os contritos de coração. Os contritos. E a proclamar liberdade aos cativos, às ovelhinhas que estão com as pernas enroladas. E abrir a prisão dos que estão presos. Foi justamente para isso que eu vim. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi justamente para isso que eu vim, para consolar os que choram. A ovelha chora e o pastor volta lá. Volta lá, ele não vai embora não. Ah, porque tu é ovelha, porque já ouviu pregação, porque já recebeu oração, porque já tudo, e já faz tantos anos, e já está na mesma coisa de novo, e coisa impaciente. É não. O Senhor desse reino aqui, Ele é um Deus benigno. Nós é que não somos benignos. Nós não somos benignos nem com a nossa própria alma. Nem com a nossa própria alma nós somos benignos. Mas o Senhor nosso Deus é benigno, paciente. E Ele volta lá e Ele diz, vou te libertar, porque eu vim para dar ornamento em vez de cinza, alegria em vez de pranto, louvor no lugar de espírito angustiado. Agora, não pode ter iniquidade. Não pode. Não pode ter iniquidade. Não pode ter iniquidade, igreja. Aqui não pode. A ovelha tem que se arrepender rápido. Tem que se arrepender chorando dos seus pecados. Nós temos que nos arrepender chorando do mal que a gente pratica. Quando a gente entristece o Espírito Santo. Tem gente que quando peca, fica triste porque pecou. Aí para de buscar a Deus porque pecou. Existe tristeza, gente, que é para a morte, mas essa tristeza aí não é para a morte, é para a vida. É o Espírito de Deus chorando com gemidos inexprimíveis, dizendo, não fique feliz porque pecou. Fique triste, fique triste, fique triste, porque você está entristecendo a mim, você está entristecendo a Deus, a iniquidade está entrando, Satanás está vindo dominar sobre ti, está surgindo cadeias nos teus pés, cadeias nas tuas mãos. Fica triste, se arrepende, pede para poder lhe perdoar. É essa tristeza aí. Quando a gente não fica mais triste, é que está problema. Quando a gente não enxerga mais, é que está o problema. O problema não é estar com depressão. O problema não é estar sem libertação. O problema não é estar nada disso. O problema é não querer mais lutar contra a iniquidade. É não querer mais ouvir a voz do Senhor. É não querer mais ser uma ovelha que caminha com as perninhas para onde o Senhor chama. Esse é um problema. Se o Senhor Cristo vos libertar, se pois o Filho do Homem vos libertar,
sereis verdadeiramente livres. Volte para a direção da sua vida. Volte para a direção do seu chamado. Volte e se torne uma flecha. Extraída da lama, sim. Flecha extraída da lama, mas lavada pelo sangue de Jesus, ungida por um perfume que tem o cheiro do Espírito Santo e que transforma uma coisa vil, uma coisa saída da lama em algo para a glória de Deus. É isso que eu sou. Tem muita gente que pergunta: eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu nasci, não sei porque eu estou assim. Você nasceu para ser flecha nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Pense por um segundo. Pense por um segundo. Pense aí, você. Por que você parou de andar ouvindo a voz do Senhor? Oh, Senhor. Não pare não. Vá chorando mesmo. Não pare não. Clame. Peça ao Senhor. Igreja, o Senhor Deus é o mesmo. E da maneira como Ele agiu, Ele age. Da mesma maneira que Ele escolheu, dentre muitos, e transformou ele em flecha e tensionou. E hoje nós temos libertação. O Senhor anda pelo mundo. E o Espírito de Deus é quem faz a obra de salvação. Então Ele tira pessoas do mundo. E Ele prepara. E Ele designa para obras dentro do reino. Uns vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra. Ele tem alvo para a sua vida. Eu estou dizendo aqui, não desista não. Chore, mas continue, não pare não. E o Espírito Santo diz assim, mas tem uma hora que você vai precisar ser tão cheio de unção. Porque o Espírito do Senhor vai descer sobre a igreja. Virão dias, igreja, que o Espírito de Deus vai descer sobre a igreja, sobre aqueles que estiverem na posição. E vai ser como fogo, e Ele vai tornar o seu povo como uma flecha incendiada. E Ele vai tensionar a sua vida, Ele vai tensionar, Ele vai puxar para trás, Ele vai lhe direcionar e Ele vai lhe soltar. E você vai ser como uma flecha certeira no alvo que o Senhor determinou para a sua vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Porque em Deus tem todo o poder. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.